Entrei na faculdade de medicina. E agora? Que materiais eu preciso? Que matérias eu vou ter? O que que eu preciso fazer para ir bem? Fica nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Lígia, tenho 24 anos e estou no sexto período na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E aqui eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o método tradicional. Então, para quem vai fazer faculdade de PBL, pode ser que isso mude um pouco. Primeiro de tudo, em relação aos materiais, para já tirar isso do caminho, esteto, esfigmo, termômetro, fita métrica, essas coisas que são mais práticas para quem vai em UBS, para quem vai em hospital, talvez você não precise logo no primeiro ano. Então fica tranquilo em relação a isso. São materiais caros que talvez você não precise comprar nesse momento. Apesar de dar aquele quentinho no coração de você receber seu primeiro esteto, ele não é tão necessário assim agora nesse comecinho. Um material que é muito importante e que muito provavelmente você vai usar desde o primeiro período é o jaleco. Na minha faculdade, pelo menos a Atlética, vendia o jaleco já com o logo da faculdade, dos hospitais que a gente vai, bordado com o nosso nome. Mas caso você não tenha isso, tá tudo bem com o jaleco branco. É mais para ir para laboratório, como laboratório de anatomia, para laboratório de bioquímica, histologia, que muitas vezes tem. Então é bom você ter o jaleco. Em relação a anotações de aula, com toda certeza você pode ir com o seu caderno e sua caneta, que vai dar tudo certo. Mas eu sou muito perfeccionista, então eu demoro muito para fazer minhas anotações, porque eu quero que elas fiquem certinhas. Se eu erro e tenho que riscar, eu já fico incomodada. Então eu prefiro levar alguma coisa que eu consiga teclar. No começo da faculdade eu levava meu notebook, e às vezes praticamente ainda levo, porque eu sinto que iPad e tablet não substitui ele. Mas eu comprei depois o iPad com o teclado e levo ele porque ele é um pouco mais leve e um pouco mais fácil, dá para enfiar em qualquer bolsa. Então, se você tem a oportunidade, eu indico você comprar ou um notebook ou um iPad, sendo que eu acho que o notebook não é substituído pelo iPad. Em relação a materiais, eu acho que é mais isso mesmo, você precisa mais de coisas para anotar em aula e o jaleco. Algumas faculdades você precisa também comprar luva. E em relação às luvas, é bom você ter para ir no laboratório de anatomia, bioquímica. Histologia não é tanto porque é lâmina, mas tem alguns laboratórios que precisam. Então, jaleco e luva para prática é o essencial. Em relação a disciplinas, eu vou falar em relação à FMJ, que é o que eu tenho de parâmetro, mas basicamente todas as faculdades começam com essas matérias. Então, primeira, anatomia. Eu fui monitora de anatomia, sinceramente sou apaixonada pela matéria, mas, primeiramente, indico muito que você aproveite as aulas práticas. Não é de teoria que a gente vai sobreviver na anatomia, porque é uma coisa muito prática de você ficar revendo a peça. Se a sua faculdade tem a monitoria no laboratório de anatomia, aproveita para ir no laboratório e ver aquela peça incansavelmente, porque a anatomia é uma coisa que você vai usar em muitas matérias da faculdade. Você vai usar o resto da faculdade inteiro, basicamente. Então você precisa de uma base boa. Eu recomendo muito, muito você ter um atlas baixado, pelo menos no seu iPad, ou você pega na biblioteca. Uma coisa também dos materiais que eu esqueci de falar. Não é essencial comprar livro. Eu não recomendo. Eu comprei um Moore usado e abri ele umas 3 vezes. Não valeu nem um pouco a pena. Então, não gasta seu dinheiro com isso. Tem na biblioteca da faculdade, você vai pegar lá. Mas eu recomendo esse livro, que eu vou colocar aqui, eu esqueci o nome, eu sei que começa com Y, mas é um atlas de anatomia que ele é com fotos, não é com desenho, como o Netter e o Sobota. E ele é muito bom para estudar, porque no Sobota e no Netter tudo é perfeito, tudo é lindo, dá para você ver com certeza aquele músculo, só que daí na hora que você vê na peça, não é bem assim. Então eu recomendo esse que é por foto. É muito, muito, muito bom. E recomendo também muito o estudo por flashcard, como é uma matéria muito com imagem para você decorar cada estrutura. É muito bom que você teste essa sua memória de longa duração. Segunda grande matéria, com certeza, é bioquímica. Na minha faculdade é um pouquinho diferente. Eu sei do que outras faculdades a gente não foca em estudar ciclo de Krebs e coisas assim. São coisas um pouco mais práticas em relação a doenças que podem ser causadas por aquela via. Por exemplo, diabetes. A gente falou muito sobre isso quando eu estava estudando o metabolismo de carboidratos, de proteínas. Mas, no geralzão, presta muita atenção na aula, muito do que o professor vai cobrar e o jeito que ele vai cobrar vai ser o jeito que ele deu em aula. Então, eu indico muito que você realmente vá atrás disso.
de prestar atenção na aula, de conversar com o professor, tenha uma relação boa com seus professores, isso é ótimo, você tira muita dica deles assim. Uma coisa que eu indico também é ver mapas metabólicos. Tem bastante na internet, assim, distribuído por aí, é só você pesquisar no Google. Ele é basicamente um mapa que integra todos os metabolismos para você entender a cadeia de cada um deles, o famoso ciclo de Krebs, vamos supor. Então, eles são bons para você ter um panorama grandão, sabe? Do que você precisa saber ou não. Outras grandes matérias, histologia e embriologia. São matérias que normalmente o pessoal se preocupa um pouco menos, pelo menos na minha faculdade é assim, porque bioquímica e anatomia já acabam com os neurônios deles. Mas são matérias muito, muito importantes. Embriologia é uma coisa que a gente usa muito em pediatria, neonatologia, até em ginecologia e obstetrícia um pouco. Então é bom você ter uma boa base. A minha professora era muito didática, então eu não tenho muito o que reclamar dessa matéria. Então vamos passar para a histologia, era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Tinha muita dificuldade mesmo nessa matéria. Mas uma coisa também que me ajudava era ir nas monitorias para ver as lâminas incansavelmente e decorar elas para a prova. Tentar entender as estruturas e pegue bem essa matéria, porque você vai usar em patologia depois. E patologia é mais difícil porque o tecido tá com alguma alteração. Então é bom que você tenha uma base da histologia. De novo, tenta ir atrás de livros na biblioteca da sua faculdade. Se eu lembrar de livros de cada matéria, eu vou colocar uma fotinha aqui, caso eu tenha indicação de algum. Mas cada professor usa uma referência bibliográfica diferente. Então, nessas matérias que são um pouquinho mais teóricas, vamos dizer assim, como bioquímica e embriologia, que não é tão prático igual a anatomia e histologia, indico muito que você pegue essa referência bibliográfica e leia. É chato às vezes ficar lendo livro, mas vale a pena. Outras dicas importantes que não abrangem tanto assim a matéria em si, mas para você ter isso em mente. Primeiro, se você não quer ler livros, assim como eu fiz, eu vendo os meus resumos de medicina lá no meu Instagram. Então, se você quiser dar uma olhada, eu tenho a página de venda lá certinho. O ciclo básico já está inteiro feito. Os resumos são vendidos pelo Notion. Então, agora que eu estou indo para o ciclo clínico, estou passando por ele, vocês já vão recebendo essa atualização para quando vocês tiverem no ciclo clínico, vocês poderem usar. Então, é só entrar no meu perfil, dar uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar por lá mesmo, que eu já passo as informações. Lá, basicamente, eu lia, eu fazia o resumo da aula, primeiramente. Depois eu ia lá, lia os livros, completava o meu resumo. Então, eles estão super completos. Eu deixava o mais resumido possível e o mais didático possível, com muita imagem, com muito exemplo. Então, eu realmente só estudava por eles depois, antes de prova, porque eu já tinha lido os livros antes. Segunda coisa, não desespera. Toma seu tempo. O começo da faculdade é muito difícil de você pegar no ritmo. O método de estudo que você vai usar provavelmente não vai ser igual ao do cursinho. O estudo para o cursinho é muito diferente do estudo para a faculdade. Eu estudava, por exemplo, muito por questões no cursinho, e depois, na hora que eu entrei na faculdade, eu não tinha muito como ter esse método, até eu achar a plataforma do MedSimple, que é uma plataforma ótima de questões. É realmente muito boa e muito completa. Até indico, também tá no link da minha bio do Instagram, caso você queira ver e comprar. Mas toma seu tempo, realmente, para você descobrir o seu método de estudo, ver direitinho como que você vai fazer as coisas. Não entre em 500 mil coisas da faculdade, é muito tentador. Eu falo por experiência própria. Eu mesma faço muita coisa dentro da faculdade. Mas eu sinto que no começo você tem que ir com calma. Experimentar de tudo também. Entre em diretório acadêmico, entre em atlética, entre em esporte, entre em projeto de extensão. Faz um pouco de tudo. Vai medindo quanto você gosta daquilo ou não, para você não se sobrecarregar. Você tem muito tempo da faculdade, pelo menos os 4 primeiros anos você consegue fazer essas coisas. Então vai com calma, experimenta, vai nas festas se você gosta de festa, vai em jogos se você gosta de jogos. Realmente, usa o seu ano de calouro, de bicho, para você realmente conhecer a faculdade como um todo. Uma dica muito boa é não ir só na aula da faculdade. Para o seu currículo vai ser muito bom você fazer coisas a mais. Não tenha pressa também de achar uma iniciação científica ou uma pesquisa. É uma coisa que você tem que ver o que você gosta,
ver um professor bom, converse com os seus veteranos, seja amigo dos seus veteranos. Isso é ótimo porque eles vão te dar muita dica em relação à faculdade que você vai entrar. Caso você entre na FMJ, eu faço isso com muito prazer, de verdade. Pode vir conversar comigo a respeito de tudo. E eu tenho certeza que os veteranos da sua faculdade são assim também, porque a gente já passou por isso, a gente sabe que é um saco se sentir perdido, então a gente ajuda vocês o máximo possível. E é isso. Aqui eu dei um panorama super geralzão. Posso falar mais sobre alguns pontos se vocês quiserem, é só vocês deixarem nos comentários. Pretendo trazer mais vídeos a respeito desse comecinho de faculdade, porque eu sei que é muito difícil de passar por ele, a gente fica extremamente sobrecarregado, mas no fim dá tudo certo. Então é isso, até a próxima.